Graça e paz a todos os nossos queridos e amados ouvintes. Vamos aqui para a nossa 9ª lição deste segundo trimestre de 2021, dentro da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, o mistério e a extensão do amor de Deus. A verdade prática nos fala que o mistério de Cristo é a união completa entre judeus e gentios por meio de Jesus Cristo e sua igreja. A leitura bíblica está em Efésios capítulo 3, versículos 1 a 21. E o texto áureo nos fala: a Ele, ou seja, a Deus, seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Efésios capítulo 3, versículo 21. Na introdução, nosso comentarista destaca que esse capítulo ele vem narrando a revelação do mistério de Cristo. Que mistério é esse, afinal? É a inclusão dos gentios no corpo de Cristo em pé de igualdade com as comunidades judaicas. Aparentemente, parece algo simples, mas na realidade, no momento em que o apóstolo Paulo e os demais apóstolos estavam anunciando o evangelho naquele primeiro século, isso era algo inacreditável, porque até então se imaginava que os gentios, para se chegarem a Deus, tinham que se tornar prosélitos judeus, ou seja, tinham que circuncidar-se, guardar toda a lei mosaica. Esse era, digamos assim, o modo pelo qual um não-judeu poderia se aproximar de Deus. Então, quando Paulo e os demais apóstolos vêm mostrando que não é dessa forma, mas que através de Cristo todos estão no mesmo nível, estão no mesmo corpo, isso causou uma repercussão muito grande. Basta nós vermos como os judeus, os próprios judeus, perseguiram o apóstolo Paulo naquela época. E ele era judeu também. Era uma pessoa considerada dentro do seu próprio povo. Ainda assim, ele foi perseguido por pregar essa ideia, por anunciar esta palavra, justamente porque não se concebia que um gentil pudesse chegar a Deus de outra forma que não seja se inserindo na comunidade judaica. Então, aqui o apóstolo vem mostrando que, através de Cristo, todas essas demais ordenanças e regras que eram seguidas à risca pelo judaísmo na época se tornam desnecessárias. O primeiro tópico nos fala prisioneiro de Cristo, como Paulo se apresenta. Primeira coisa que perguntamos, por que causa ele era prisioneiro? O que ele tinha feito? Tinha matado, roubado? Não. No primeiro item já vem mencionando, por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Paulo está dizendo, o motivo de eu estar preso são vocês. São vocês, gentios. É por causa de vocês que eu estou preso. Preso onde? Ele poderia dizer, estou preso em Roma, estou preso na minha casa, acorrentado para um soldado romano. Não, eu sou prisioneiro de Cristo Jesus. O que significava ser prisioneiro de Cristo? Significava que o apóstolo Paulo era alguém subordinado aos comandos de Cristo na sua jornada. Ele não tinha liberdade de fazer o que bem entendesse, mas somente aquilo que Cristo lhe determinava. Então ele pagou um alto preço, não apenas a sua liberdade física, mas a sua liberdade como um todo. Ao longo da sua carreira, ele enfrentou tempestades, tentativas de morte, doenças, tudo isso por quê? Por pregar o evangelho do reino. E ele fazia isso porque ele se sentia constrangido, compelido por ordem de Cristo a fazer isso. Ainda fala aqui no terceiro item o discernimento do mistério. O que é discernimento? É entendimento, é você compreender alguma coisa que antes você não entendia. E que mistério é esse? Em primeiro lugar, Paulo vem dizendo que esse discernimento do mistério de Cristo tinha sido dado primeiramente a ele. Esse mistério se refere à obra de Cristo na cruz, que reconciliou os homens com Deus, derrubando a parede de separação entre judeus e gentios, que passaram a integrar um só corpo em Cristo. Esse corpo é o que nós chamamos de igreja. Aqueles remidos pelo sangue de Cristo, assim, formam um corpo onde não há distinção de raça, de etnia, de posição espiritual. Todos são o mesmo corpo, são um só em Cristo. Isso está expresso, inclusive, no chamado do patriarca Abraão, quando Deus o chama, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, através de Abraão,
Deus levanta uma descendência, que é o povo judeu, e através dessa descendência ele estende para todas as nações. Jesus, antes de partir para os céus, ele ordenou que os seus seguidores fizessem discípulos de todas as nações. O segundo tópico vem falando sobre o mistério revelado. Esse mistério não foi revelado em qualquer tempo, mas na época certa, no tempo certo. É o que fala aqui no primeiro item, baseado em Efésios capítulo 3, versículo 5. Portanto, Deus sempre conheceu os seus planos, porém, nem sempre os revelou na sua totalidade. Deus, ele foi revelando seus planos no tempo certo e da maneira certa. Não adiantava ter se revelado antes para quem não tinha condições de entendê-los e muito menos de cumpri-los, de executá-los. Então vemos de uma forma impressionante a confiança que Paulo tem ao falar a respeito da unidade dos crentes em Jesus. Ele percebeu que a mensagem do Evangelho, com a sua inclusão dos gentios, sempre esteve no plano de Deus. Deus sempre pretendeu resgatar todas as nações, não apenas uma só etnia, no caso, o povo israelita. Porém, esse plano esteve oculto aos homens. Mesmo os profetas usados por Deus para anunciar o futuro, eles não tinham uma visão clara sobre como seria esse futuro, o que Deus iria fazer. Deus os usou para trazer a mensagem, porém, muitos detalhes do plano ficaram ocultos a eles. Somente com Jesus Cristo esse plano foi desvendado, foi revelado de forma completa ao mundo. Portanto, quando o apóstolo Paulo ele descreve esse desenrolar do plano divino, que era misterioso, mas agora é um segredo revelado, no tempo certo e com resultados maravilhosos. Ou seja, Deus faz uma surpresa gloriosa, uma surpresa que pega realmente de surpresa tanto os povos gentios quanto o povo judeu. No segundo item, Paulo vem se declarando como o apóstolo dos gentios. A mim, o menor de todos os santos. Aqui ele faz um trocadilho, inclusive com o seu nome. O seu nome hebraico original era Shaul, ou Saulo. Esse nome, no hebraico, significa pedido nas orações, uma pessoa que veio em resposta a orações. Mas ele adota um outro nome. Ele troca o seu nome hebraico, quando está entre os gentios, entre os outros povos, ele troca pelo nome Paulo. Paulo não é a tradução de Saulo. Embora o som na língua portuguesa seja parecido, mas o significado é totalmente diferente. A palavra Paulo quer dizer pequeno, humilde, o menor. Então, quando ele fala o menor de todos os santos, ele está, de uma certa forma, até fazendo um trocadilho com o próprio nome gentil que ele escolheu, o nome romano, Paulo. Dessa forma, ele se coloca como sendo uma pessoa que revelou a Deus, Deus revelou a ele esse mistério e lhe deu a missão, o trabalho. Só que ele chama de esta graça, este privilégio de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Ele, portanto, se mostra como o grande despenseiro desse mistério. O que é o despenseiro? É a pessoa que recebe a incumbência de cuidar de um depósito de mantimentos, mas não é guardar para si. É guardar no sentido de proteger e repartir de maneira correta e honesta aos demais. É o que hoje nós chamaríamos de almoxarifado, o responsável pelo almoxarifado. E no caso aqui é como se fosse um grande depósito de salvação. Embora ele se denomine como o menor de todos os santos, ele mostra como recebeu uma grande honra de Deus, que foi cuidar do ministério voltado aos gentios. Que fique bem claro que não foi apenas o apóstolo Paulo que pregou aos gentios. Outros apóstolos, outros cristãos da sua época também o fizeram. Porém, ele foi a pessoa usada por Deus para abrir esse caminho pelo qual muitos outros foram seguindo atrás. Pregar o evangelho aos gentios era como expor o profundo mistério em plena luz do dia, de maneira que todos pudessem vê-lo claramente. Por isso, quando Paulo é chamado por Deus, ele lhe dá a seguinte tarefa: para abrires os olhos e converteres as pessoas das trevas para a luz, converteres as pessoas da potestade, do poder de Satanás para Deus. Então esta missão ele recebeu.
Mas veja que Paulo era apenas uma pessoa. Como ele poderia sozinho fazer tudo? De maneira nenhuma. Então, ele vem anunciando e mostrando que esse mistério de Deus, ele se concretiza em outra instituição. É o que fala aqui no item 3, baseado em Efésios 3:10. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne agora conhecida dos principados e potestades nos lugares celestiais. Então, a igreja é o clímax da revelação da obra salvadora de Cristo. O trabalho da igreja, ele tem uma repercussão não apenas na terra, mas nas próprias regiões celestiais. Significa que é um plano de Deus que dá a entender que até mesmo os principados e potestades celestiais, tanto dos anjos eleitos quanto dos anjos caídos, não tinham conhecimento do que iria acontecer. E a igreja vem ocupando uma posição superior aos próprios anjos na estrutura do reino de Deus. O que é um paradoxo muito grande, pois nós, seres humanos, como espécie, nós somos inferiores aos anjos. Nós somos mortais, nós somos mais fracos, nós somos menos conhecimento. Em vários pontos eles são superiores a nós. Isso de forma como espécie humana. Mas como igreja, feita por seres humanos, aí a coisa muda de figura. Aí a situação se inverte. Aí a igreja se torna superior aos próprios anjos. Por quê? Porque a igreja tem uma tarefa superior a deles, que é de anunciar o evangelho. Então a missão, a incumbência de anunciar o evangelho é uma tarefa dada por Deus à igreja. Você poderá perguntar, mas qual igreja? Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana? Qual igreja? A igreja, independente de placa, de denominação. Cada uma dessas denominações é apenas uma manifestação visível da igreja invisível, que só Deus conhece. Em outra oportunidade, eu já falei que a igreja, ela parece um iceberg. Aquilo que nós vemos hoje de locais de reunião, templos com placas, é como se fosse o topo do iceberg. Mas, como nós sabemos, todo iceberg ele tem muito mais da sua massa embaixo d'água, escondida, ninguém está vendo. A igreja é assim também. Aquilo que você observa em termos de templos, placas de igreja, isso daí é apenas uma parte. A parte invisível, só Deus é quem conhece. Paulo, portanto, pede aos Efésios, não esqueçam que as bênçãos espirituais que vocês receberam também passam pelo sofrimento. Quando ele fala, não desfaleçam nas minhas tribulações por vocês, pois nisso está a minha glória. Ou seja, a glória divina em nossas vidas está ligado às tribulações, às dificuldades. O próprio Jesus disse que haveria resistência, haveria oposição contra a sua igreja, quando ele falou em Mateus 16:18, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno. Olha, essa expressão portas do inferno representa o quê? A resistência, a oposição dos poderes do maligno. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, embora ao longo desses 2000 anos de cristianismo, muitas vezes a igreja cristã ela tenha chegado, alguém poderia dizer, bem perto do fim, no limite, na beira do precipício, em vários pontos, muitas vezes doutrinários, heresias, muitas vezes a igreja esteve prestes a se despedaçar totalmente, mas na última hora, Deus sempre deu um jeito. Deus sempre preservou o seu povo de alguma maneira. A sã doutrina foi mantida e o evangelho vence. E isso há 2000 anos. Portanto, a igreja ela sempre vencerá. Uma ou outra denominação pode até sucumbir às heresias, às falsas doutrinas, aos chamados do mundo, mas a igreja como corpo de Cristo, essa nunca será derrotada. O terceiro tópico vem falando sobre a extensão do amor de Deus. Em primeiro lugar, oração. Paulo se coloca de joelhos diante do Pai para interceder em atitude humilde pela igreja. Ele está no cárcere. Poderia estar orando, Deus, me tire desta prisão, mas ele está orando por quem? Pela igreja, pelos crentes, para que eles não desfaleçam, para que eles permaneçam firmes. Eu me ponho de joelhos diante de Deus Pai para que,
segundo a riqueza de sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante seu Espírito no homem interior. Poder, a palavra-chave é essa. Não é o poder humano que é conseguido com dinheiro, com fama, com guerras, com as armas. Poder aqui é o dunamis de Deus. É a dinamite de Deus, é o dínamo de Deus, é o mesmo dunamis que aparece em Atos 1,18. Vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas até os confins da terra. É esse dunamis que tem movido a igreja através dos séculos. O segundo item deste capítulo vem falando sobre as dimensões do amor de Deus. Claro que nós não podemos medir o amor de Deus com uma fita métrica, não podemos medir o amor de Deus com as ferramentas humanas. Paulo aqui fala da largura, comprimento, altura, profundidade do amor de Cristo, que vai além de todo o entendimento. Ele usa uma metáfora. Claro que o amor de Deus, o amor de Cristo, ele não é mensurável por ferramentas humanas, mas ele é suficientemente largo para abranger toda a humanidade e ele é suficientemente longo para durar toda a eternidade. Será um amor que vai durar para sempre. É claro que nem todos aceitam este amor. O amor de Deus é tão grande, mas alguns são tão duros de coração que rejeitam este amor. Rejeitam e pagarão por isso na eternidade. Em nenhum momento Paulo deixa de se maravilhar com o fato de que Deus o use para levar este amor às pessoas. Ele não se considera merecedor disso. Ele se considera alvo também deste amor, porque Deus o amou a ponto de resgatá-lo. Mas não apenas o resgatou, lhe deu a honra de ir resgatar outros também. Portanto, esse grande amor de Deus é que precisamos ter em nossas vidas e anunciá-lo às outras pessoas, para que elas entendam o quanto Deus as ama. O terceiro item deste terceiro capítulo vem falando: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme seu poder que opera em nós. Quando se fala esta frase, as pessoas pensam fazer infinitamente mais. Elas pensam logo em bens materiais. Aquilo que são os nossos sonhos, nossos projetos de bênçãos materiais, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Isso pode ser incluído aqui, mas vai muito mais além, muito mais mesmo. Aqui está falando do poder que opera em nós, o reconhecimento de que Deus responde às orações que lhe são dirigidas, e as respostas de Deus vão além do que nós podemos entender. Também envolve a declaração de glórias a Deus, porque só Deus merece a glória. E também a declaração de que o que Cristo faz em nós e através de nós será sempre muito mais do que pedimos ou pensamos. Nós queremos que Deus nos use de uma maneira X, mas Ele pega isso e transforma em algo muito maior e algo que talvez nós só vamos conhecer na eternidade. Concluímos então esse estudo, diz o nosso comentarista, nas regiões celestiais, glorificando a Deus pela revelação do seu mistério e pela grandeza do seu amor e poder. Como a terra é vasta demais para ser explorada, como o mar é profundo demais para ser sondado, também são o amor e o poder de Deus. Eles estão além do nosso entendimento. Não precisamos viver como mendigos, já que temos as riquezas insondáveis do Evangelho bendito. Eu penso que o nosso comentarista aqui ele não está se referindo simplesmente a bens materiais, mas a bens espirituais. Não precisamos viver mendigando espiritualmente, mas sim com a certeza de que em Cristo nós temos acesso às riquezas insondáveis de Deus. Conclui o nosso estudo, através da aplicação pessoal, o que Cristo faz em nós e através de nós, por seu grande amor e poder, será sempre infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Esse, portanto, é um breve resumo da nossa lição e na sua escola bíblica dominical você vai aprender muito mais. Visite a nossa página, o nosso blog, palavravivaefiel.blogspot.com, onde você poderá baixar gratuitamente esta e muitas outras lições da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a sua vida. Palavra de Deus. Esta é a nossa escola dominical. Esta é a nossa escola, uma escola sem igual, que faz bem a